Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus para todos. Glória a Deus, aleluias. Mais um momento aqui na presença do Senhor. O Senhor colocou uma palavra no meu coração para esta hora e eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versos 5 em diante. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. Igreja, Herodes, o rei, mandou prender Pedro, porque Pedro anunciava a palavra do Senhor. Pedro foi parar na prisão. O rei Herodes mandou matar Tiago à espada, porque anunciava a palavra do Senhor. E essa era a intenção do rei com Pedro também, né? Só que a igreja, ela orava pelos vasos do Senhor. Elas faziam contínua oração para que Deus enviasse anjo, para que Deus libertasse, para que a justiça de Deus fosse feita na vida de Pedro. E sabe o que aconteceu, igreja? A igreja unida ali numa casa, orando, intercedendo por Pedro. A palavra do Senhor fala, igreja, quão bom, quão suave é, que os irmãos vivam em união. Quando nós percebemos que tem alguém presos em prisões, nós temos que orar, né? Porque nós não sabemos a dor que o outro está passando, né? Orai, chorais com os que choram e alegrai com os que se alegram, né? Então, muitas das vezes tem pessoas que estão em prisão, talvez não estão numa cela, mas estão numa prisão de uma depressão, estão numa prisão, talvez de um casamento que o inimigo tocou, destruiu. Talvez estão em prisão das finanças, né? Não tem uma porta de emprego para trazer o alimento, para pagar a conta, aleluia, para honrar os compromissos, porque acontece muita coisa na igreja. Às vezes a pessoa está trabalhando, de repente ela perde o emprego, de repente vem mais contas, né? Porque tem que comprar alimento, tem que fazer as coisas. Então chega os boletos, tem que pagar. E a pessoa ela fica em prisão, não vê uma saída, não vê uma luz. Isso aí afeta o emocional, afeta a família. Às vezes a pessoa está numa prisão, muitas das vezes numa enfermidade, né? Quantas pessoas estão enfermas? Quando tem alguém enfermo na família, muitos que estão na volta, aleluias, se abate, se abala na igreja. Não é só a família ali, muitos que estão em volta se abalam quando tem alguém enfermo, né? Porque atinge todos, né? Atinge muitos ali que amam essa pessoa, esse ente querido, não é mesmo? Muitos estão na prisão com filhos, talvez o filho estão nos vícios, talvez não abre os olhos espirituais, não abre o coração para ouvir a palavra do Senhor ainda, o inimigo não deixa, né? Ou talvez os filhos estão passando por um quadro depressivo, ou uma doença emocional, que só Jesus para curar, só Jesus para tocar, que o médico, a medicina, não sabe nem o que é na igreja. Então, quantas prisões muitos não estão neste momento, né? Mas Jesus vê. E às vezes a pessoa pensa que ela está só, né? Às vezes tem pessoas que estão em cárceres mesmo, né? Em prisões mesmo. E pensa que está só, mas tem uma igreja orando, tem uma igreja intercedendo. Tem pessoas que talvez nós nem sabemos que oram por nós, né? Nós, outrora, nós também estávamos em prisões, né? Talvez no pecado. Quantas coisas nós não fazíamos, né? E Jesus não nos alcançou. Assim, alguém orou por nós. Por isso que hoje nós estamos aqui ouvindo um vídeo, entregando uma palavra, porque alguém lá atrás intercedeu por nós. Essa é a igreja de Cristo. Glória a Deus. E Pedro estava ali, mas tem uma igreja orando. Então, quando nós estamos em prisão, tem pessoas orando por nós. Às vezes nós pensamos, nós não conseguimos achar uma saída. Nós não conseguimos achar muitas das vezes uma resposta. Nós achamos que não vai ter jeito para o quadro e para a situação. Quantas das vezes nós falamos assim, não, para essa minha situação não tem mais jeito, não vai se resolver. Aí de repente Deus manda um anjo, igual mandou ali para Pedro. Pedro achava que ele estava tendo uma visão. Pedro não acreditava que o anjo estava tirando ele da prisão, que os cadeados estavam sendo abertos, que ele passava perto dos guardas e não acontecia nada. Ele achava que tinha uma visão, e não era o anjo trabalhando em favor dele. Às vezes o Senhor envia o anjo para nós, nós não acreditamos. De repente chega um anjo para nos ajudar, para nos abrir uma porta, apresentar uma porta de emprego. De repente chega um anjo, até mesmo bate na nossa porta com alimentos, não é mesmo? De repente Deus envia um anjo, aleluia, e nos traz a resposta que nosso coração tão deseja. Talvez algo que nós precisamos melhorar, uma coisinha tão simples. Deus muda toda a nossa família. Aleluia, todo o quadro, toda a situação que nós estamos passando. Mas às vezes a gente pensa, não, eu estou sozinho. Não está, tem uma igreja orando por todos nós. Tem uma igreja intercedendo.
quando nós oramos por pastores, pregadores, missionários, né? Quando nós oramos pelos aflitos, quando nós oramos, aleluias, pelos enfermos, a igreja está intercedendo. E a resposta, ela chega de repente na nossa vida. De repente Deus muda, de repente Deus toca, assim como o anjo chegou de repente naquela prisão. E foi tão interessante que quando Pedro foi liberto, ele se apartou, né, do anjo. O anjo se apartou dele, foi embora. E Pedro foi para casa ali de Maria, onde eles estavam reunidos fazendo oração. E a menina que atendeu, olha só, lá no versos 13, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rod saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Ela ficou tão feliz, ela ouviu a voz de Pedro, nem abriu a porta, correu para contar para os irmãos. Sabe o que os irmãos falou? Eles disseram, ele está fora de ti. Eles não estavam orando para Pedro ser solto? E falou que a menina estava doida. Ela está doida, está vendo até Pedro, está ouvindo a voz até de Pedro. Mas eles estavam pedindo para Deus libertar Pedro. Quando Deus liberta, eu não acredito. Às vezes nós pedimos para Deus tocar na vida dos nossos filhos, do nosso esposo, da nossa esposa, na finança. Quando Deus começa a tocar, a gente nem acredita, né? Mas será que está acontecendo? Nós estamos vendo transformação. A pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, Deus tocando, mas nós não acreditamos que Deus tem poder para fazer. Assim como aqueles irmãos que estavam reunidos não acreditaram que Deus já havia libertado Pedro, que Pedro estava ali à porta. Aleluia. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e espantaram, ficaram todo mundo espantado. E ali eles se alegraram. Sabe o que aconteceu depois, igreja? Herodes morreu de bicho. Olha o que fala a palavra aqui, olha. Oh, aleluias. E muitos dias designados, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal. Ele lhes dirigiu a palavra, e o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. O povo começou a adorar Herodes, o povo começou a exaltar o rei, o povo começou a colocar o rei acima de Deus, voz de Deus e não de homem, só porque era rei, só porque mandava matar, né? Ah, voz de Deus, não de homem. Sabe o que aconteceu? No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Vendo, no mesmo instante, Herodes morreu, porque ele estava sendo muito exaltado. Deus não se alegra, Deus não divide a glória dele com ninguém. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Glória a Deus. Então, além de Deus libertar Pedro, ainda Herodes, que fez toda essa malvadeza, né? Que o povo já estava até adorando ele, não ouvindo a voz dos homens de Deus, a luz que Deus levantou. Deus mandou matar a Herodes. Morreu, Deus matou a Herodes, morreu no mesmo instante. Sabe, igreja? Não fica preocupado. Às vezes a gente fica tão triste, tão abatido, né? Com as dificuldades, com as adversidades. Mas Deus, ele tem o controle de tudo. Continua orando. Se nós estamos na prisão, nós temos que descansar, porque às vezes nós não temos nem força para orar, né? Eu lembro quando eu estava no hospital com meu filho, tinha momentos ali que eu vou te falar, era a igreja que estava orando por nós. Não é fácil enfrentar laudos, ter que acordar, os médicos trazendo tanta notícia pra gente, né? Porque eles falam que está no papel, mas você crê. Eu não sei se todos sabem, meu filho foi curado de um câncer, tinha 1% de vida só, e Jesus tocou nele. Mas a gente, quando a gente recebe uma notícia dessa, a gente se abala. Nós já servíamos de Jesus, nós conhecíamos Jesus, mas nós precisávamos ver o sobrenatural de Jesus na nossa vida, ter experiências com Jesus também. E assim, o médico falava, e a gente bate aquele desespero, né? Só quem passa é que sabe, aquela angústia, né? Porém, igreja, tinha uma igreja que orava por nós. Tinha muita gente que orava, que ligava, que mandava mensagem, que intercedia. E Jesus nos tirou daquela prisão que nós passamos. Jesus tirou meu filho da prisão também. Para a glória do Senhor, hoje meu filho está curado. Para a glória do Senhor, onde nós vamos, nós falamos, Jesus curou. Quem tinha 1% de vida, hoje está aqui. Para a glória de Deus, igreja, não do homem, de Deus. A Deus seja dada toda a honra, toda a glória. Mas tinha uma igreja orando, para Deus nos fortalecer. Então, se você está passando qualquer luta, qualquer tempestade, qualquer área de sua vida, tenha certeza, tem uma igreja orando por você. Tem uma igreja intercedendo por você, tem uma igreja intercedendo pela sua família. Tem uma igreja de joelho, tem uma igreja que acorda de madrugada, tem uma igreja que ora pelos que estão
perdidos, pelos que estão com depressão, pelos que estão com casamento abalado. Tem igreja que ora, porque a igreja que está de pé foi alcançada através de orações. E igreja, quando, aleluias, nós estamos, aleluias, bem, nós também temos que orar, porque tem muitas pessoas em cadeias. Nós temos que orar uns pelos outros, igreja. Se você está bem, aleluia, se você, lógico que a adversidade, aflições, todos nós temos, né? Todos nós passamos batalhas. Mas se você sente que você está bem, intercede, ajude alguém em oração, tá bom? Porque quando nós oramos por alguém, Deus cuida das nossas dores. Quando nós intercedemos por alguém, Deus está cuidando de nós, está cuidando da nossa família, está cuidando da nossa finança, está cuidando da vida dos nossos filhos. Então ore, dobre o joelho, ore, se você tem força. Se você está em prisão, acalma o teu coração, que Deus vai enviar anjos, tá bom? A palavra do Senhor fala, para nós finalizarmos, igreja, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 17. Orai sem cessar. Amém? Ore pelos irmãos. É bom consoar ver aquela igreja vive em união, que os irmãos vivem em união. Amém? E se você estiver na prisão, assim como Deus enviou um anjo para Pedro, para tirar Pedro da prisão, Deus também envia um anjo. De repente, tudo que está aí preso, no cadeado, no escuro, que você não vê saída, que você fala não vai ter jeito, de repente a luz chega e você glorifica o nome do Senhor também, tá bom? Não pare de orar. Não pare de orar, e tem uma igreja em oração por todos nós, amém? Nem precisa conhecer, a igreja ela tem que orar por todos, tá bom? Deus abençoa todos, em nome de Jesus, uma boa noite, um sono reparador, um sono do justo, e amanhã, se assim o Senhor permitir, eu volto. A paz do Senhor Jesus, igreja.